Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição e te faço aquele convite clássico. Vamos juntos conferir o que foi notícia no Brasil e no mundo nesta semana? Uma pesquisa inédita revelou que os brasileiros mais pobres são aqueles que mais temem a ocorrência de eventos climáticos extremos em suas cidades. De acordo com o levantamento, 70% das pessoas das classes D e E afirmam se sentirem seguras em relação a desastres provocados por fatores climáticos. Vamos ver. Dentre os pesquisados, 56% se encontram nas classes A e B. Entre moradores de periferias, esse índice é de 63%. A desigualdade social também é evidenciada na percepção da sociedade sobre quem são os mais afetados pelos eventos extremos. 62% reconhecem que são as pessoas em maior situação de vulnerabilidade as mais atingidas. A pesquisa ainda mostra que os brasileiros confiam pouco na capacidade das prefeituras locais em prevenir ou reduzir o impacto de desastres como enchentes ou deslizamentos de terra. A desconfiança, segundo o IPEC, é puxada por brasileiros de 25 a 34 anos, com 72%. O recorte por raça, por sua vez, mostra que 72% das pessoas pretas confiam pouco ou nada nas prefeituras, enquanto entre brancos a proporção é de 63%. O levantamento feito pelo IPEC a pedido do Greenpeace Brasil entre os dias 1º e 5 de setembro deste ano contou com 2.000 entrevistas presenciais realizadas em todo o território nacional. Foram ouvidas pessoas de 16 anos ou mais. O estudo conduzido pelo IPEC integra uma pesquisa global realizada pelo Greenpeace Internacional em 7 cidades do mundo, como São Paulo, Istambul, na Turquia, Bangalore e Delhi, na Índia, Nairobi, no Quênia, Jacarta, na Indonésia e Bogotá, na Colômbia. E um tema ganhou destaque nos últimos anos e é de suma importância: a saúde mental. O mundo passou a se preocupar mais com problemas que antes eram considerados frescura por muitos, já que doenças mentais são diagnosticadas principalmente com alterações de comportamento e não com exames laboratoriais. E entre os tratamentos e ações para ajudar quando a doença é invisível, há a questão de quando a doença é conduzida por fatores externos, como a violência psicológica que atinge principalmente as mulheres. A repórter Michele Veiga preparou uma reportagem que fala sobre as mulheres que enfrentam esses problemas, resultados de agressões psicológicas. Cadê meu almoço? Eu tô terminando, eu vou fazer. Você tá de brincadeira comigo, é? Cadê meu almoço? Não, eu vou fazer. Você ainda não fez meu almoço? Não, eu vou terminar agora, eu tava só lavando os troços. Idiota, o que é que você tá pensando? Tô morrendo de fome aqui, você ainda não fez meu almoço? Definir uma agressão quando ela é concreta e deixa marcas é mais fácil do que perceber as violências que avançam quase que silenciosamente. Assim, as mulheres vão se tornando cada vez mais vítimas desse tipo de agressão, onde o crime de violência psicológica vem sendo cada vez mais registrado formalmente. A mulher que era vítima somente de violência psicológica, não existia um crime para estar registrando, né? Então, ela às vezes era coagida, controlada, não tinha sua liberdade, não podia estudar, não podia trabalhar, não podia ter um meio social, né? Conviver com amigas, com família. Para esses casos, não existia um crime específico para estar sendo registrado aqui na delegacia, apesar de a gente saber que essa situação é uma situação de violência, né? Violência psicológica. Os casos de violência psicológica contra a mulher são mais comuns que os agressores sejam parceiros ou parentes, próximos ou distantes, e também aqueles que não possuem mais nenhum relacionamento com a vítima, como ex-maridos ou ex-namorados. Foram os dados coletados na última Pesquisa Nacional da Saúde, realizada em 2019. Muitas vezes, já no início, no registro do boletim de ocorrência, já é identificada a situação de violência psicológica e já é colocado ali no boletim de ocorrência. Nesses casos, a mulher geralmente apresenta alguma documentação, por exemplo, um relatório de um acompanhamento psicológico que ela já vem fazendo, demonstrando sinais e sintomas decorrentes da situação de violência que ela vivenciou.
uma receita de uma medicação psiquiátrica, um atestado de afastamento do trabalho por questões emocionais, um atestado psiquiátrico. Algumas dessas documentações já são juntadas, né, no boletim de ocorrência de violência psicológica e depois é feito todo o inquérito, ela dá depoimento, são juntadas várias provas e é encaminhado daí para o Ministério Público. Mas quando essa situação não chega à delegacia, o boletim de ocorrência não é confeccionado, ele para nas unidades de saúde. Às vezes por falta de profissionais ou por continuidade mesmo no tratamento. E é aí que entra uma iniciativa público-privada através da Universidade do Extremo Sul Catarinense e a Prefeitura Municipal de Criciúma, que ajuda a identificar essas mulheres que estão sofrendo de violência psicológica e a darem um tratamento correto e digno a elas. Ela entra, ou ela vem de forma espontânea, né, de demanda espontânea para a gente, ela pode chegar aqui, ou muitas vezes ela chega aqui nas clínicas também para atendimento em alguma situação de saúde, o pessoal traz para nós quando consegue reconhecer uma situação de violência, ou que ela entre em qualquer lugar da nossa rede de assistência, quanto pública e privada, né, pelas nossas unidades ou as nossas entradas de emergência, ela pode ser encaminhada para nós. O Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde identifica que quando elas chegam ao ponto de pedir ajuda, é mais fácil dar continuidade ao tratamento. Quando elas chegam, também elas já querem atendimento, né? Já chega numa situação, porque é difícil tu reconhecer, né? Tu já está bem humilhada, já está bastante debilitada emocionalmente, porque geralmente tu não consegue desvincular, perceber isso no início, né? Então elas ficam. O artigo 7, inciso 2 da Lei Maria da Penha já definia a violência psicológica como forma de violência doméstica familiar contra a mulher. A lei número 14.188, sancionada pelo governo federal no último dia 29 de julho deste ano, alterou agora o Código Penal, criando a tipificação da violência psicológica contra a mulher. Ou seja, agora alguém pode ser enquadrado na lei e sofrer pena de 6 meses a 2 anos e multa. E ainda falando de saúde mental, um estudo mostrou um spray nasal que é capaz de reduzir significativamente os sintomas da depressão após 8 semanas. Quase 30% dos participantes tiveram bons resultados. Uma pesquisa internacional, publicada no The New England Journal of Medicine, renovou as esperanças de pacientes que sofrem de depressão resistente a tratamento. O estudo revelou que uma terapia combinada, que envolve o spray nasal de acetamina, apresentou resultados positivos superiores em comparação com os tratamentos convencionais. A depressão é uma condição mental debilitante e muitos pacientes não respondem aos tratamentos com os antidepressivos disponíveis no mercado. No estudo, os resultados foram notáveis, com 27% dos pacientes do grupo do spray nasal de acetamina alcançando o desaparecimento dos sintomas na 8ª semana, em comparação com apenas 17,6% no grupo do medicamento quetiapina, de liberação prolongada. O uso da acetamina foi aprovado pela Anvisa no fim de 2020 para transtorno depressivo maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos 2 antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo de moderado a grave. O problema é que o custo do medicamento é muito alto e fica inacessível a uma grande parcela da população. A descoberta mais notável foi que o spray nasal de acetamina foi superior tanto no primeiro resultado quanto na manutenção da ausência de recaídas em pacientes quando o tratamento foi combinado com um antidepressivo contínuo. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver. Jovens se preparam para o Enem, que vai acontecer em novembro. E a gente mostra também como a inteligência artificial tem ajudado tribunais a agilizar processos. Nós voltamos já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você.
O Exame Nacional do Ensino Médio está marcado para o início de novembro. E faltando aí menos de um mês para a prova, muitos se perguntam se ainda dá tempo de se preparar. Confira na reportagem da Maria Clara Leite dicas. Neste cursinho em São Paulo, os alunos se preparam o ano todo para o Enem. Porque nós temos que dar conta de todo o conteúdo, depois de atividades que possam entrelaçar os conteúdos, porque cada vez mais os vestibulares cobram de forma interdisciplinar. É importante o estudante assistir a aula, estudar depois da aula, participar das atividades de tutoria. Para fazer tudo isso, são muitos os alunos que ficam na escola em tempo integral. E quando chegam em casa, o estudo continua. De 2 a 3 horas. Que é a parte da noite, né? Como eu fico o dia inteiro no cursinho, aí o período que eu tenho para estudar é à noite, quando eu chego em casa. E não pense que o fim de semana é livre, não. Pelo menos no sábado, Gabriela também estuda o dia todo. Já a colega Júlia divide o conteúdo ao longo de todo o fim de semana. De manhã eu separo ali umas 5 horas para revisar os conteúdos da semana, no sábado e no domingo. No domingo ali separando para fazer uma prova antiga, fazer um simulado, mas deixando o período da tarde livre para eu também ter um respiro, fazer as coisas que eu gosto e não focar só nisso. De qualquer forma, nessa fase da vida, as amigas se dedicam quase que exclusivamente aos estudos, porque ambas têm o mesmo objetivo. Objetivo de passar na medicina numa federal. Quem tem esse sonho precisa mesmo se dedicar ao máximo. E se não começou a estudar ainda, está mais do que atrasado, porque, segundo o coordenador do cursinho, agora só dá tempo de dar aquela última passada nas matérias e com estratégia. Nesse processo, a resolução de provas anteriores. A gente não espera que o Enem tenha grandes mudanças. Isso é importante para o estudante, porque os estilos e os padrões seguirão formatos dos anos anteriores. Então, é focar nas provas passadas e se entregar à prática da redação. O Enem, na verdade, são 2 provas. Tem a prova das áreas, que se divide em 2 dias, mas tem uma prova que só ela vale 1000 pontos, que é a redação. E muitas vezes, por conta do medo, do receio, o estudante não escreve. Perca o medo de escrever, porque a redação ela vale muito ponto para entrar nas universidades. A dica é daqui para frente fazer no mínimo uma redação por semana, que precisa ser corrigida por um profissional para que o aluno possa aprimorar e agilizar sua escrita. O especialista ainda recomenda que no momento da prova, o aluno dedique apenas 1 hora para finalizar essa missão, que, segundo ele, deve ser a primeira tarefa a ser executada devido ao peso de sua nota. E ele ainda sugere alguns temas para esse ano. Portanto, é importante treiná-los. As redações do Enem, elas geralmente, na grande maioria das vezes, ela termina sempre com "no Brasil". É um tema contemporâneo brasileiro. A gente aposta muito nesses temas que hoje envolvem o Brasil. Então, essa questão ligada às populações ribeirinhas, a questão da violência contra os povos indígenas, essa relação ambiente e a população, nós consideramos que é um tema importante. E além de todo o estudo, a dica nessa reta final é cuidar da saúde mental e física, para estar realmente bem durante as provas. Serão 2 domingos seguidos, dias 5 e 12 de novembro, com 180 questões objetivas e, claro, a redação. E desejar uma boa sorte para todo mundo, né? Que todo mundo possa conquistar o sonho, né? Que é passar numa faculdade pública, né? Na profissão tão almejada. E se não for esse ano, ano que vem tem mais oportunidades, a faculdade ela vai continuar lá. Então é sempre com a cabeça relaxada para fazer uma boa prova. E por isso que é importante ficar por dentro dos jornais para saber aí quais são os assuntos que estão em pauta nos últimos tempos. E por falar em educação, a educação piorou no Brasil e também no mundo nos últimos anos. A pandemia foi um dos principais motivos para a queda do aprendizado e o aumento da evasão escolar. Os dados foram divulgados pelo Unicef e também pela Unesco. O número de crianças brasileiras de 7 até 9 anos de idade que não sabem ler ou escrever dobrou entre os anos de 2019 e 2022. No primeiro ano, 20% das crianças de 7 anos de idade eram analfabetas. 4 anos depois, em 2022, após 2 anos de pandemia,
e acesso restrito à escola, o número dobrou para 40%. Os dados ruins não são coincidência, pois o Brasil foi o 4º país do mundo a manter as escolas fechadas por mais tempo durante a pandemia de coronavírus. Na pesquisa do Unicef, também foram avaliadas informações sobre o acesso de crianças e adolescentes brasileiros à educação, moradia, água, saneamento, informação e renda. Os dados mostraram que quase 32 milhões de adolescentes e crianças brasileiros estão privados de um ou mais direitos. Quando analisado o ensino superior brasileiro, menos de 25% dos jovens de 18 a 24 anos frequentam alguma universidade. Nessa mesma faixa etária, 75% têm apenas a educação básica e 40% conseguiram concluir o ensino médio. Mas não foi só no Brasil que a educação está defasada, principalmente o ensino de mulheres e crianças do sexo feminino. Atualmente existem pelo menos 122 milhões de meninas que não possuem acesso à educação básica, especialmente na África subsaariana. A proporção de meninas integradas no sistema de educação continua muito inferior que a dos meninos, e é também onde mais da metade das crianças em todo o mundo não frequenta a escola. Os dados foram apontados por um relatório da Unesco. De acordo com a entidade, os governos devem ter esforços dobrados até 2030 para que o mundo possa alcançar um nível de educação regular para todos. O acidente vascular cerebral deve ser responsável por 9 milhões e 700 mil mortes no ano de 2050. Olha essa projeção. Os dados são de uma pesquisa publicada na Lancet e chama a atenção para a necessidade de controle da hipertensão, que é o principal fator de risco para o derrame. A doença deve vitimar principalmente moradores de países de baixa e de média renda. Por isso, é fundamental que o governo dessas nações invistam em vigilância, prevenção, tratamento e reabilitação, já que o AVC e sua reincidência podem ser evitados. Em 2020, essas nações mais pobres, onde o Brasil se encaixa, registraram quase 6 milhões de mortes pela doença, números que devem chegar a quase 9 milhões em 2050. Já os países ricos devem registrar uma pequena redução, mas manter em torno de 900 mil mortes ao ano. A publicação apresenta uma revisão das diretrizes de saúde pública para o AVC. Entre as principais estão estabelecer sistemas de monitoramento de baixo custo, promover campanhas sobre a importância da melhoria do estilo de vida, priorizar casos agudos com capacitação técnica e equipamentos apropriados, adaptar a contextos regionais e estabelecimento de ecossistemas locais, nacionais e regionais. Além disso, também existe a necessidade de controlar a hipertensão, principal fator de risco para o AVC. E para isso, é fundamental uma mudança de hábitos, como, por exemplo, não comer doces em excesso e evitar bebidas alcoólicas, além de comer mais frutas, vegetais e verduras. O estudo também chamou a atenção para o fato do AVC ser um causador de depressão e demência, já que o derrame afeta as chamadas zonas estratégicas do cérebro, que são extremamente sensíveis e respondem pelo processamento de informações como memória, atenção e concentração. Tanto a Justiça Federal quanto os tribunais estaduais estão aplicando em alguns tribunais ferramentas de inteligência artificial para agilizar processos. Já são mais de 100 projetos em funcionamento no país, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A tecnologia vem ajudando na modernização da justiça brasileira. Depois da etapa de digitalização dos processos, que facilitou o acesso aos documentos, agora é a vez da inteligência artificial ser usada para agilizar a tramitação das ações, reduzindo custos e tempo. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, identificou 111 projetos de inteligência artificial desenvolvidos em 53 tribunais em todo o país em 2022. Em alguns tribunais, os robôs já realizam atividades de rotina, identificam e agrupam temas de processo, fazem atividades cartoriais dos gabinetes,
além de sugerir os andamentos e os próximos passos para tornar as ações mais rápidas. Para se ter ideia, em 2022 havia 100 milhões de processos no judiciário brasileiro e 17 mil juízes. Isso significa que cada juiz precisaria analisar 6 mil demandas por ano, segundo o CNJ. De acordo com o promotor de Justiça do Estado de São Paulo e professor de Direito, Cléver Vasconcelos, além de agilizar, a tecnologia pode uniformizar as decisões dos tribunais. A prova emprestada de um processo em relação ao outro, decisões que envolvam a segurança jurídica como paradigma de decisões do Supremo, ou seja, você está decidindo uma situação e já há um entendimento pacífico sobre aquele caso. Se importa a decisão do Supremo Tribunal Federal para aplicação naquele caso, a uniformização da jurisprudência nos tribunais, ou seja, para que não haja decisões distintas sobre casos semelhantes. Então, a chamada da jurisprudência como padrão para se adaptar às decisões judiciais é muito bem-vinda. Mas, segundo Vasconcelos, as iniciativas ainda são experimentais. Eu vejo por bem estabelecer alguns planos pilotos, estabelecer alguns modos de atuação e verificar se esse tipo de ajuda vai ser positivo ou não no processo judicial brasileiro. Ou seja, o andamento é muito embrionário, o experimento é importante. Vamos ver os resultados positivos e os resultados negativos de ordem prática, fazer uma avaliação e verificar se a longo prazo a justiça brasileira pode estabelecer isso como padrão ordinário na condução dos seus processos. Para o promotor de justiça, o apoio tecnológico, apesar de facilitar e muito as tarefas do judiciário, nunca vai substituir as atividades que cabem ao ser humano. Que cada caso é um caso específico. A gente não pode generalizar os processos judiciais, porque senão a gente substitui o juiz, o advogado por uma máquina. O importante é que a inteligência artificial ajude o judiciário no aspecto formal, no aspecto do andamento e da condução formal dos processos. Eu vejo com bons olhos, eu acho que é extremamente necessário isso, padronizando uns procedimentos que envolvam o andamento e a facilitação do processo, mas jamais substituindo o juiz, o advogado, o promotor, o defensor na atuação judicial. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.